Bom dia, caros alunos e alunas. Estamos aqui para mais uma aula de redação. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso aprendizado do desenvolvimento, né, que é uma parte muito importante da redação do Enem. E eu quero, junto com vocês, ler uma redação que eu achei muito legal, muito pertinente a leitura dela. Tudo bem? Vou compartilhar aqui a minha tela, como sempre, para a gente ler junto. Vamos lá. No meio do caminho tinha uma pedra. O verso de um dos poemas mais conhecidos de Drummond, No Meio do Caminho, desloca-se de sua forma subjetiva e tangencia a contemporaneidade do cinema no Brasil, tomando contornos reais. A pedra, a desigualdade distributiva dos cinemas, como obstáculo entre o acesso e a democratização das telonas brasileiras. É bom aqui a gente ressaltar, gente, que essa não é uma contextualização perfeita. Aqui o autor ele apresenta alguns erros bem assim, complicados. Como vocês podem ver, existem 5 linhas e só uma frase. Ele só vai terminar a frase dele ali no final. Tanto que é uma contextualização difícil de entender, porque ele não conseguiu usar quebras nessa enorme frase, né? E isso causa um estranhamento nosso. Então, não está perfeito, pelo contrário, ele precisaria melhorar bastante. Mas ele faz tudo certinho no sentido de estrutura, sabe? Ele faz uma contextualização, ele explicita o tema e ele tem uma tese no final, quando ele diz: torna-se preciso, portanto, dissipar a pedra com o acesso igualitário do cinema do Brasil. E aí, eu quero agora, então, analisar com vocês o primeiro parágrafo de desenvolvimento dele, que é muito bom. Ele fala assim: em princípio, é inegável os benefícios do cinema, tanto ao repertório cultural da sociedade, como na formação da sensibilidade à arte do indivíduo. Aqui, gente, ele está fazendo um tópico frasal, que é o quê? É eu falar em uma linha, ele até falou bastante, tinha falado menos, mas é eu falar em uma frase, pelo menos, né, em um período, qual é a ideia núcleo que ele vai desenvolver durante esse parágrafo de desenvolvimento. E ele fala que é necessário analisar o quê? Os benefícios do cinema, tanto ao repertório cultural na sociedade, como na formação da sensibilidade à arte do indivíduo. Então é isso que ele vai defender nesse parágrafo. Vamos ler? Com raízes no século XIX, modificou-se ao decorrer do tempo, ressignificando sua posição de apenas contador de histórias à posição de objeto que promove no espectador reflexões, conflitos internos, sensações emocionais e mudanças de comportamento através de seus conteúdos. Então ele está falando que o cinema ele foi modificando ao longo do tempo e ressignificou essa sua posição de apenas contar histórias, mas se tornou um objeto que promove no espectador reflexão, conflitos internos, sensações emocionais. Isso não é verdade? Quando a gente tem filmes que a gente vê, gente, que aquilo é uma explosão de ideias em nossa mente. Então, realmente é muito interessante isso que ele comentou. E ele fala assim: por conseguinte, o cinema tornou-se o agente cultural modificador de indivíduos através de sua história. Ele aqui usa uma frase final. E é isso. A gente ainda vai aprender melhor sobre isso, mas ele usa uma frase final. Outra coisa que a gente ainda vai aprender melhor depois é o que é ampliação. Ampliação é isso aqui, ó. Com raízes no século XIX, modificou-se, blá, 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 blá. Isso aqui, ele está pegando um fato que não está no repertório cultural de todo mundo. Como assim? É um repertório cultural dele. Ele sabe que o cinema começou no século XIX. Isso é um conhecimento dele. E ele trouxe esse conhecimento dele, de uma área do conhecimento da história, né? E trouxe para a redação e falou: com raiz no século XIX, modificou-se ao decorrer do tempo, ressignificando sua posição e blá, blá, blá. Então, isso aqui é uma contextualização. Isso aqui, perdão, não é uma contextualização, não. Isso aqui é uma ampliação por alusão histórica, ok? Ele fez uma alusão histórica aqui, que é muito bom. E aí depois ele construiu a sua linha argumentativa. Mas eu quero que a gente se foque aqui, ó. Em princípio, é inegável os benefícios do cinema, tanto no repertório cultural da sociedade, como na formação da sensibilidade à arte do indivíduo. Galera, na redação que eu estou ensinando para vocês, eu quero que vocês, lá na tese da introdução, vocês tenham 2 agentes para problematizar: escola, Estado, mídia
e família, o que é que seja. O primeiro agente que vocês usarem vai ser o agente que vocês vão desenvolver no seu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu falo lá no início que o problema da falta da democratização do cinema no Brasil é a negligência escolar e a negligência familiar, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento eu vou falar sobre a negligência escolar. No meu segundo, negligência familiar. Entenderam? Então, como que a gente vai escrever um tópico frasal? Nesse caso, no nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente vai falar assim: em primeiro momento, é necessário pontuar como a negligência da escola está no cerne da questão. Eu quero que vocês gravem essa frase e escrevam lá na hora, beleza? Galera, na próxima aula a gente vai dar continuidade e a gente vai ler o outro parágrafo de desenvolvimento do aluno, mas isso aí é só na próxima aula. Galera, foi muito bom estar com vocês, eu espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, me mandem mensagem pelo WhatsApp, vocês têm meu número. E é isso aí, galera. Tamo junto. Fiquem com Deus.